Download da notícia. Agora, em Brasília, 17 horas e 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos então justamente a Brasília, onde a nossa jornalista, a Gabi Tricânico, já está lá fazendo diversas reportagens e hoje ela conversou com o ex-ministro Carlos Marum, foi ministro no governo Temer, hoje advogado e político também, e ele falou sobre uma análise política, sobre os principais fatos, os últimos acontecimentos. E a Gabi, então, fez essa entrevista que nós vamos ver agora na íntegra, na tela do Download. Boa tarde, Gil. Boa tarde a vocês que acompanham o Download da Notícia, segunda edição, hoje, quarta-feira, direto de Brasília. A gente começa falando de política nacional. Aqui ao meu lado, Carlos Marum, ex-ministro do Michel Temer e também um entusiasta da política brasileira. Marum, muito obrigada por ter aceito participar conosco aqui na Guardiã da Notícia. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar, né, para os teus ouvintes e telespectadores, já que hoje a voz e a imagem já andam ligadas uma à outra, então sempre é mais gostoso ser entrevistado para a rádio e com imagem. Então vamos lá. Estou à disposição. Vamos começar falando do que está fervendo aqui no centro do poder, as falas da Michelle Bolsonaro em relação ao Ciro e em relação à confusão criada pelo PL. Qual a sua avaliação? Michelle está ou não se posicionando para ser pré-candidata à presidência da República? Não sei se é para ser candidata à presidência da República. Não sei se ela está se colocando como pré-candidata, mas é um fato novo. Ela criando voo próprio. A gente tem a impressão de que essa atitude que ela tomou sem de contestar uma aliança que o PL fazia com Ciro Gomes no Ceará, ela tomou sem consultar nem o marido. Ela ela colocou a sua opinião, a opinião de uma líder, coisa que eu sinceramente ainda não havia como uma líder, havia como uma peça importante, até como uma aglutinadora de votos, mas não havia como uma líder. Ela, no meu modo de ver, mudou de patamar. Ela se transformou dentro do PL numa liderança. E isso pode ter consequências, inclusive, para as próximas eleições. Não sei se é esse o objetivo dela. A princípio, o PL havia colocado a Michelle para viajar todo o Brasil, fazendo eventos com mulheres. Depois se lançou para candidata ao Senado. E agora há um núcleo que diz que ela está tentando se caspar para ser a vice de Tarcísio. Qual é o caminho que isso vai tomar? Olha, eu sinceramente não esperava que a Michelle se transformasse numa candidata competitiva, que a primeira dama Michelle se transformasse numa candidata competitiva. Pesquisas estão dizendo que eu estou errado, quer dizer que aqui no âmbito da direita, ela tem as mesmas vantagens, tá, de que os outros pré-candidatos têm e tem as mesmas desvantagens. Eleitoralmente, praticamente os números são os mesmos para todos os candidatos que se apresentam pela direita, com exceção do Tarcísio, que pode estar um pouquinho à frente. O que a Michelle tem é uma coisa que os outros não têm, que é Ela chega para o presidente Bolsonaro e diz: olha, eu quero ser candidata, eu vou ser candidata. O presidente não vai apoiá-la? Vai pensar. E os filhos nesse cenário? Os filhos devem acompanhar o pai. Até porque a liderança do presidente Jair Bolsonaro nesse processo, ela é uma liderança que tem capilaridade. Os filhos, com exceção do Eduardo, que até tem algumas pessoas que são ligadas à liderança dele, mas o Flávio, o Carlos, agora surge aquele menino lá em Santa Catarina, o Renan, me parecem peças acessórias nesse processo. Então, não acredito que eles vão ir contra uma decisão do pai. Que a decisão do pai
Agora, o que chega a gente é que eles já se convenceram de que o melhor candidato para indultar Bolsonaro em sendo eleito é o Tarcísio. Já que você tocou no assunto, ontem o presidente Kassab, do PSD, que é secretário de governo, Foi meu colega como ministro, foi meu colega, tenho uma grande admiração por ele pela sua capacidade política. disse que o Tarcísio está errando ao se colocar como candidato bolsonarista e que ele deveria se colocar como candidato da centro-direita e esquecer essa sigla, né, esse adjetivo bolsonarismo para as próximas eleições. Você concorda? Olha, o Tarcísio precisa dos votos do bolsonarismo. E para isso vai ter que fazer algumas concessões. Não sei o tamanho dessas concessões, já fez algumas, não caiu bem. Um dia ele subiu num palanque lá na Paulista e foi grosseiro com o STF. Não é isso que o centro quer, o centro não quer grosseria, mas o bolsonarismo quer. Então ele, numa tentativa de agradar esse núcleo mais radical do bolsonarismo, ele expressou palavras que nem são comuns na sua dialética, né? Deu outro erro, para agradar os evangélicos, foi lá em Israel abraçar o Netanyahu, um homem que hoje é acusado de corrupção dentro de Israel e um criminoso internacionalmente perseguido pela justiça. Quer dizer, essas concessões, elas eu penso que tem também algum limite, mas ele tem que tentar equilibrar essa situação para que não surja uma reação disso que eu chamo dessa extrema-direita, lançando alguma candidatura louca. E nós vimos em São Paulo aquele rapaz lá, aquele influencer, o Marçal, quase ganha a eleição. Então, não é fácil a situação do Tarcísio. A situação do Tarcísio é muito difícil. Se a gente for para a lógica é que ele não vai ser candidato. É a lógica. Ele é governador, vai ter que renunciar daqui a 4 meses. Certo? Exatamente daqui a 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, até 4 de abril ele tem que renunciar. Renunciar ao governo. Quer dizer, já é uma renúncia de praticamente 20% do tempo do seu mandato. Ele abrirá a mão de uma eleição praticamente certa. Eleição praticamente certa, porque a gente acompanha nas pesquisas. E eu acredito em pesquisa. Muita gente só acredita em pesquisa quando ela dá quando lê o que gostaria de ler. Então, a pesquisa, aí o Tarcísio a gente vê que está muito bem. Tem uma eleição praticamente certa, uma reeleição praticamente certa. Ele vai abrir mão de tudo isso por uma eleição que vai ser difícil. Vai enfrentar um Lula robusto, coisa que não era 60, 90 dias atrás. Ele, de certa forma, foi partícipe nesse equívoco cometido pela direita brasileira de idolatrar Trump, depois até menosprezar a soberania brasileira. E ele, de certa forma, foi uma peça, chapéu da maga, lágrimas nos olhos. Quer dizer, então, ele tem dificuldades nesta próxima eleição. Ele tem dificuldade na próxima eleição. E vai trocar a segunda mais importante posição do organograma político-administrativo brasileiro, vai largar a segunda para correr atrás da primeira. Então a lógica diz que não é recomendável fazer isso. Mas, pelo que eu saiba, o Tarcísio está muito disposto a disputar a eleição. Então, está muito disposto, tem vontade de disputar a eleição. Então a política ela tem também um quê de irracional e é possível que ele seja candidato, contrariando a lógica. Tem um outro fator também. Existe um desencontro dentro do seu grupo político quanto à sua sucessão. Existe já um problema entre o Ricardo Nunes e o seu vice, que praticamente impede hoje que o Nunes venha a ser candidato
a governador. Estudam até lançar o vice dele ao Senado. Pois é. Não vai ser fácil. O MDB abriria a mão da maior capital da América Latina? Isso é uma decisão que é pessoal. Eu, por exemplo, entendo que o Nunes chegou ao governo, governo de São Paulo, do município de São Paulo, numa fatalidade. Agora não, ele está cumprindo o seu mandato. Ganhou uma eleição difícil. Eu me assusto um pouco em você deixar uma prefeitura num mandato com 1 ano e 3 meses, uma prefeitura de São Paulo, que é a terceira. Você veja bem, nós estamos falando de 3 estruturas que são as 3 principais estruturas do nosso organograma político-administrativo, que é o governo federal, o governo de São Paulo e a capital e a prefeitura de São Paulo. Depois que vem os outros estados. Veja a importância disso aí tudo. Então, agora é uma decisão dele. Se ele quiser, o partido vai apoiar a decisão que ele vier a tomar. Também penso que difícil, haja visto essas rusgas que são reais, não são mais segredo para ninguém, são públicas, entre ele e o vice, fica difícil ele deixar a prefeitura. Então, e o que dizem as pesquisas, nas quais eu acredito? Que o Ricardo Nunes é o candidato mais forte para enfrentar Alckmin, que em o Tarcísio saindo candidato a governador, Alckmin deve disputar a eleição para o governo de São Paulo. Deixaria abrir a mão da vice-presidência? Uma dobradinha? Eu penso que sim. Eu penso que sim. E o PT faria isso também? Eu penso que sim. E ele disputaria o governo com amplas chances de vencer. Quer dizer, então, o Tarcísio, indo para a eleição, ele corre um risco de não ganhar a eleição para presidente e de ainda ver o seu grupo político perder o governo do Estado. Na lógica, isso não funciona. A lógica diz que isso não vai acontecer. Mas, como eu digo, política também é emoção, política também é vontade. Então, tudo pode acontecer. Agora, hoje a lógica é essa. Tarcísio continua e daí a direita teria que buscar outro candidato. Estou falando da lógica. Quem seria esse outro ou outra candidato? Jair Bolsonaro entregaria o bastão de comando da direita? Em Tarcísio se elegendo, o bastão é dele. Bastão é Tarcísio. E a gente começa... Sim, mas vai entregar? Não sei. Eu há muito tempo não falo com o presidente Bolsonaro. A última vez que eu falei pessoalmente já vão alguns anos. E não encontrei ele no Rio Grande do Sul num evento há um ano atrás, há menos de um ano. Eu, inclusive, na época da eleição do Ricardo Nunes, eu o encontrei e não falei mais com ele. Hoje existem todas as dificuldades, mas eu analiso política e gosto muito de analisar com a lógica. E a lógica me sugere dizer que ele não vai ser candidato, não obstante, reconheça que o aspecto emocional é também muito importante e que, nesse aspecto, o Tarcísio quer ser candidato a presidente. E para a gente encerrar, já que o senhor falou sobre pesquisa, saiu a pesquisa Quest dizendo que o presidente Lula diminuiu um pouquinho a sua popularidade, apesar de ter crescido bastante nos últimos 90 dias, por conta de todos os episódios. O senhor acredita ainda que o Lula é o favorito na região norte e nordeste do nosso país? Eu acredito que o Lula ainda é favorito para essa eleição. Certo? Não que a eleição esteja decidida, ela está longe de estar decidida. Mas eu acredito que o Lula ainda é o favorito. A questão da segurança, ainda não conseguiram administrar essa questão que se agudizou e ocupou as páginas dos jornais, que ocupou os corações e as mentes dos brasileiros em função dessa operação realizada no Rio de Janeiro.
o governo ainda não tem soluções para isso. Não apresentou nenhuma solução. E não está apresentando. Como esse vai ser um tema forte na próxima eleição, eu acredito que essa queda tenha um pouco a ver com isso. Tem um pouco a ver com essa questão de que a população não está vendo no campo da esquerda uma determinação de um combate mais forte à criminalidade. A população, em muitos momentos, quer ver sangue, quer violência mesmo, que é um combate violento, que não é a marca da esquerda, né? E isso eu acredito que pode ter balançado um pouco isso vai ser uma tendência? Não sei. Acredito que não, que é um soluço, mas certamente nós vamos ter uma eleição aí que será mais uma vez decidida por pouquíssimos votos para lá ou para cá. E eu fico na esperança de que o centro consiga se posicionar e ter um candidato nessa eleição que saiba que tanto a direita quanto a esquerda podem fazer coisas boas. Não é porque é de esquerda que as coisas são necessariamente ruins, ou porque é promovida pela direita que as coisas são necessariamente ruins. Existem coisas boas. Eu digo, o que é ser de centro? É você andar de braços abertos, recolhendo o que foi feito de bom por esses segmentos também. Nosso governo Temer, que é um governo que foi de centro, Bolsa Família, nós aprimoramos o Bolsa Família e zeramos a fila do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, colocamos na pauta, fizemos uma reforma trabalhista e colocamos na pauta do país uma necessária reforma da Previdência. E eram pautas defendidas pela direita. Então o centro tem essa vantagem. E também o centro é, por essência, pacificador. Então o que eu gostaria era de ver alguém nessa eleição defendendo com firmeza a bandeira do centro, mesmo que não obtivesse a vitória nas eleições. Pelo menos a gente ia ter em quem votar com mais convicção. Carlos Marum, consultor político, ex-ministro do presidente Temer, vai estar... Advogado, você está no meu escritório aqui na Advocacia. Estará conosco semana que vem, novamente, para falar do cenário, porque o cenário Não, se você está dizendo, me liga que eu faço algumas considerações, tá bom? Obrigada. Opa. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Eu volto com você, Gil Latoreira, direto dos estúdios aí da Avenida Paulista. Muito bem, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal, aguardetanoticia.com.br, para ficar por dentro de todas as informações e também para conferir na íntegra, se você perdeu alguma coisa dessa matéria da Gabi Tricânico com Carlos Marum, advogado e ex-ministro, foi ministro do Michel Temer, e que aí deu uma explanação muito inteira, né, sobre isso, esse novo cenário político aí provocado nesses últimos dias. Você pode conferir lá na íntegra. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.